e já chegou o Sr. Primeiro-Ministro. Ouvimos hoje aqui Pedro Passos Coelho, na reunião do PPE, dizer que não se pode apressar o Reino Unido. Qual é que é a sua posição relativamente a isto e à ativação do artigo 50? Nós temos, obviamente, que iniciar negociações com o Reino Unido perante a decisão que tomou, mas, sobretudo, temos que olhar para as causas que estão por trás desta decisão do Reino Unido e que são comuns a vários países europeus. E essas causas têm a ver, sobretudo, com a necessidade que os cidadãos sentem de verificar que a União Europeia é útil na vida do seu dia-a-dia, que a União Europeia contribui para reforçar a sua segurança, para criar melhores condições de prosperidade, melhores condições para o crescimento, melhores condições para a criação de emprego. É isso que é absolutamente fundamental. E, portanto, do mesmo passo em que iremos negociar, certamente, com o Reino Unido, temos também que dar resposta àquilo que são as necessidades das pessoas. Mas parece e eu acho que as essa prioridades saída seja apressada? A questão não é de mais ou menos pressa, as coisas devem ter o ritmo que têm e, sobretudo, devem decorrer de uma forma amigável. Bom, para nós é óbvio que temos a mais antiga aliança do mundo com o Reino Unido e, portanto, é uma relação que é muito anterior à entrada de Portugal para a então CEE e será muito posterior a esta saída do Reino Unido da União Europeia. Mas para o conjunto da Europa, nós temos, sobretudo, criar agora um novo nível de relacionamento com o Reino Unido, em novas bases, e para isso devemos-lo fazer com naturalidade. Agora, muito importante é percebermos que esta decisão do Reino Unido não é muito, digamos, tem causas muito parecidas àquelas que estão a fomentar a emergência do populismo em vários Estados europeus. E é aí que nós temos que atacar. E temos que atacar dando prioridade, obviamente, a ter uma maior cooperação na nossa defesa, nas nossas fronteiras externas. Temos que ter maior cooperação em matéria de combate ao terrorismo. Temos que dar maior atenção à necessidade de integração social, de coesão social, porque não podemos ignorar que muitos dos agentes terroristas que têm atuado nos nossos países têm vindo de bairros que deviam ser de intervenção prioritária e há aqui uma dimensão de coesão social que é absolutamente fundamental. Há uma revolta geral das pessoas perante a incapacidade da Europa crescer economicamente, de não criar emprego, em particular junto da juventude. E eu acho que aquilo que mais alimenta decisões como o Brexit e os populismos é o medo. E aquilo que a Europa tem de fazer é responder ao medo. Responder ao medo mostrando que é capaz de contribuir para uma regulação justa da globalização, que é capaz de responder ao medo policiando devidamente as nossas fronteiras, que é capaz de responder ao medo integrando e reforçando a coesão social no interior da Europa, criando um espaço de liberdade de circulação e de convívio e de tolerância de acordo com os valores europeus, mas onde todos se sentem seguros, e sobretudo responder ao medo que as pessoas têm do futuro, sendo capaz de devolver a confiança de que podemos ter uma economia pujante, competitiva, naquilo que é a economia moderna, ascendendo no crescimento no século XXI, geradora de emprego e, sobretudo, que é capaz de responder às novas gerações com confiança e ambição. Se a Europa conseguir fazer isto, acho que interpreta bem os resultados deste referendo do Reino Unido. Portanto, o objetivo é também impedir que em outros países haja movimentações deste género, convocações de referendos? Sim, mas não é só referendos. Veja, a Áustria esteve ali a discutir na segunda volta se ganhava ou não ganhava a extrema-direita. Tem movimentos populistas a ganharem câmaras importantíssimas em Itália. Tem a ameaça da extrema-direita em países nórdicos ou em França. Quer dizer, há uma doença relativamente aos sentimentos europeus sobre a União Europeia e nós temos que olhar para isso, não fingindo que não percebemos o que é que se passa, mas pelo contrário dando uma resposta efetiva à necessidade de corrigir aquilo que é necessário corrigir para fortalecer a Europa. Se queremos uma Europa forte, uma Europa que responda aos anseios cidadãos, nós temos de fazer essa evolução política. É isso que temos que nos conseguir fazer. Serve para alguma coisa para tornar uma Europa forte? Já se está a ver que está uma Europa muito mais fragilizada. Vai ver, a saída do Reino Unido obviamente é uma má notícia. Uma má notícia. Mas temos que a respeitar. É a decisão soberana dos cidadãos do Reino Unido, como teríamos que fazer respeitar na União Europeia uma decisão dos cidadãos portugueses. A democracia tem que prevalecer sobre aquilo que são os interesses da própria União Europeia.
Agora, constatando que obviamente é uma má notícia, nós temos é que procurar perceber como é que a partir desta má notícia encontramos, por um lado, um novo quadro de relacionamento com o Reino Unido, que é essencial para todos, mas também perceber como é que evitamos que situações destas se repitam noutros Estados e deixemos e travemos este alastrado de mal-estar relativamente à Europa. Este mal-estar tem uma causa. Os cidadãos deixaram de sentir que a Europa lhes é útil no seu dia-a-dia. Não responde aos medos, aos receios, às ansiedades que se colocam no dia-a-dia. E isso implica uma viragem de políticas e aí, nesse sentido, temos de trabalhar. Angela Merkel dizia hoje que o Reino Unido não pode ficar com o melhor de dois mundos. Concorda com esta versão? Que modelo é que pode ser aqui encontrado, na sua opinião? Não, claro que o Reino Unido fez a sua opção, mas a Europa deve abrir negociações, deve o fazer de uma forma amigável, não procurando utilizar estas negociações como um castigo a quem livre e democraticamente decidiu escolher o seu caminho, mas com um espírito que é o espírito que nos deve animar. Nós temos agora de ter uma nova forma de relação amigável com o Reino Unido. Não se trata de divórcios nem de separações amigáveis, trata-se de prosseguir uma relação de trabalho conjunto com o Reino Unido de uma forma distinta daquela que temos tido até agora. Nesta altura, em indícios maiores que a Comissão Europeia pode propor sanções contra Portugal. Se isso vier a acontecer, isso são esses maus sinais da Europa de fora? Bom, se isso viesse a acontecer, era um péssimo sinal, porque significaria que a Comissão Europeia não perceberia o que é que está a passar hoje na Europa. Todos percebem que, perante decisões com o dramatismo da saída do Reino Unido, com a crise dos refugiados, com a ameaça terrorista, com as ameaças externas que impedem a Europa, é absolutamente ridículo estarmos a discutir 0,2% da execução orçamental do anterior governo, para mais num ano em que, pela primeira vez, mesmo nas piores previsões da Comissão Europeia, é garantido que cumpriremos um déficit abaixo dos 3%. E se olharmos para aquilo que já são os dados que são conhecidos, que não são estimativas, são os dados já conhecidos da execução orçamental até maio, nós podemos dizer que estamos, felizmente, numa posição bastante melhor que essas previsões da Comissão Europeia. E, portanto, quem é que compreenderia que depois de 4 anos de sacrifícios que Portugal fez, depois da Troika ter andado a apontar o anterior governo e as suas políticas como os alunos exemplares digamos, o governo modelo no cumprimento do programa. Se há coisa que se pode criticar o anterior governo, certamente não é por falta de ter cumprido o programa e mais, até se gabou de ter ido para além daquilo que o próprio programa exigia. Vir agora acusá-lo de não ter empenho suficiente na redução do déficit, desculparão, até eu, que sou absolutamente insuspeito, me sinto chocado com uma acusação dessas relativamente ao anterior governo. E, portanto, é injusto para o anterior governo e seria completamente disparatado num ano em que a própria Comissão reconhece nas suas piores previsões que, obviamente, este ano ficaremos abaixo dos 3%. Acho que era um péssimo sinal para a Europa, perturbador dos mercados, demonstraria que era falta de foco naquilo que é essencial. E aquilo em que é essencial e em que a Comissão Europeia se devia dedicar é responder àquilo que, por não ter havido uma resposta suficiente, deu resultados, como já aquele que tivemos agora em Inglaterra. E isso é responder às necessidades efetivas das pessoas. Mais segurança nas fronteiras externas, mais eficácia no combate ao terrorismo, mais aposta no crescimento, mais criação de emprego, melhores perspectivas de futuro para a juventude. Isto é o que interessa aos cidadãos e o resto é absurdo. Sendo um hiper otimista, espera que a União Europeia tenha aprendido alguma coisa com esta saída para não aplicar as sanções? Eu não sou um hiper otimista, eu sou otimista. Mas o ser otimista não é desconhecer as realidades. E, infelizmente, a Comissão Europeia já me desiludiu suficientes vezes para poder ter a certeza que não me desilude novamente. Mas com uma esperança é a última coisa a morrer e tendo em conta que, designadamente, o Presidente Juncker tem tido uma posição particularmente correta e empenhada em perceber aquilo que é óbvio
eu tenho esperança que o conjunto do Colégio de Comissários ouça a voz do seu Presidente, a que aliás se juntou já a voz do Presidente do Parlamento Europeu, que disse que eram inaceitáveis sanções a Portugal, a voz do Presidente do Conselho, Donald Tusk, que nesta semana passada em Portugal veio dizer que estamos no caminho certo relativamente à execução orçamental deste ano e, portanto, seria, obviamente, um contrassenso a aplicação de qualquer sanção. Até logo. Obrigado, Obrigada. Sr. Ministro.